Eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Aqui nós temos, a maioria trabalham especificamente com transplante, são muito experientes no transplante, né? Então, as aulas do Dr. Márcio Chedid e do Dr. Rodrigo Bronze, e como debatedores, o professor Huygens e o Dr. Hilton, que é radiologista, todos com bastante experiência. O Hilton também tem participado das discussões nas câmaras técnicas, então eu acho que vai ser muito proveitoso, e eu queria já agradecer a todos aí no dia pré-feriado, né? Então, eu gostaria de, inicialmente, aí convidar o Dr. Rodrigo Bronze. Eu passo a palavra para ele para apresentar a primeira aula. Obrigado, Wellington. Obrigado aos participantes da BTO. Muito obrigado pela oportunidade, Wellington. Sempre um grande amigo nos dando as possibilidades de, de falar um pouquinho. E hoje, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, só um instantinho. Então, hoje me foi dado a incumbência de falar sobre as mudanças com o uso do critério de M-RECIST. Então, o M-RECIST é um critério relacionado ao carcinoma hepatocelular e acho que vale considerar a condição do carcinoma hepatocelular mais uma vez. Uma neoplasia maligna do fígado é o quinto câncer mais frequente de todo mundo, com mais de 800 mil casos novos relatados. É a segunda causa de morte relacionada ao câncer em todo o globo. E o carcinoma hepatocelular, de fato, representa 90% das lesões malignas do fígado. Para ter alguns dados relacionados ao nosso meio, eu trouxe aqui dados do estado de São Paulo, onde nos últimos 5 anos a gente pode ver que das 1.191 inscrições foram por conta do carcinoma hepatocelular, num total de 6.500, portanto, 18% das inscrições em listas do nosso meio são feitos pela complicação da doença da cirrose relacionadas ao carcinoma hepatocelular. E, ao mesmo tempo, 795 transplantes, portanto, 26% do total no período desses 5 anos, o foram por conta do carcinoma hepatocelular, só para a gente ter uma dimensão da importância do problema no nosso meio. Conforme orientação, inclusive, de guidelines de sociedades internacionais, como a European Association for Study of Liver Disease, a gente vê que o diagnóstico do carcinoma hepatocelular na doença hepática crônica se faz através de métodos não invasivos na sua maior parte das vezes. Então, um exame de tomografia, ressonância e, menos recomendável, um ultrassom com contraste é suficiente para fazer o diagnóstico do carcinoma hepatocelular. E essa é a imagem clássica. O Wilton depois pode me corrigir se eu estiver errado em cada comentário que eu fizer do ponto de vista radiológico, mas essa é a imagem clássica do carcinoma hepatocelular, uma lesão de mais de 1 centímetro, hipervascularizado na fase arterial, com Shout nas fases subsequentes, o que é suficiente no nosso meio para fazer o diagnóstico do carcinoma hepatocelular. E já há algum tempo, algo mais recente, mas já há algum tempo, nós temos utilizado uma ferramenta muito interessante para ajudar não só no diagnóstico, mas na resposta ao tratamento do carcinoma hepatocelular, que é o LIHADS. E o que é o LIHADS? É um sistema de dados que nos ajuda a padronizar a terminologia, a técnica, a interpretação dos laudos das lesões hepáticas, e é um instrumento endossado pelo American College of Radiology. E o LIHADS nos ajuda a entender melhor o comportamento e classificar as lesões diagnosticadas no fígado com doença hepática crônica, mostrando que os LIHADS 4 são lesões provavelmente consideradas carcinoma hepatocelular, e o LIHADS 5, segundo o critério de LIHADS, é definitivamente um carcinoma hepatocelular. Ele vai além, ele faz uma avaliação do tratamento do carcinoma hepatocelular, sobretudo dos pacientes em lista para transplante, mas não obrigatoriamente. Todos os pacientes submetidos a tratamentos loco-regionais ou sistêmicos são avaliados em termos de resposta pelo LIHADS, de acordo com a avaliação desse critério. Essa é uma tabelinha que nós temos usado cada vez mais
para entender, sobretudo, o laudo dos colegas radiologistas que nos ajudam dessa forma padronizada que o Lihad sugere, ou seja, utilizando informações como o hiperrealce na fase arterial, o tamanho do nódulo, a lavagem não periférica, a formação de cápsula e o crescimento acima do limiar, o Lihad nos ajuda a classificar as lesões e interpretar se aquela lesão, se aquele nódulo hepático é ou não um carcinoma hepatocelular. E na portaria ministerial de abril de 2020, os pacientes que tenham doença hepática crônica com nódulo classificado como Lihad 4 ou 5 podem ser considerados portadores de carcinoma hepatocelular e podem ser inscritos em lista. Mais do que isso, ela permite que eles ganhem as chamadas situações especiais e as pontuações correspondentes para que disputem o enxerto de fígado. Mas e o que é o M-RECIST? O M-RECIST na verdade, uma avaliação que sucedeu ao RECIST, que é uma avaliação, a resposta ao tratamento loco-regional ou sistêmico, em termos de se esse tratamento foi eficiente ou não. Então, no M-RECIST é o Modified Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, nada mais do que ele traz informações muito mais interessantes, pelo menos na luz atual, em relação ao que se fazia antes com o RECIST, onde o RECIST exigia que o encolhimento da lesão tratada que avaliaria a resposta ao tratamento, mais algumas avaliações em relação a linfonodos regionais. Tudo isso ficou para trás com a introdução do M-RECIST, que avalia, na verdade, a resposta ao tratamento pela necrose do tumor tratado e pela área viável ou não presente nesse tumor. Um tumor que tem uma resposta, ou seja, uma necrose maior do que 30%, é um nódulo que respondeu bem ao tratamento. E isso aqui é uma foto bastante didática para que a gente possa entender. À esquerda, a avaliação pelo antigo critério de RECIST, onde o tumor era medido na sua totalidade, no diâmetro maior da sua totalidade, ou seja, a área necrótica mais escura e a área viável mais clara, vascularizada, que dava o tamanho do tumor, de acordo com o critério RECIST, e à direita a gente vê o critério M-RECIST, mostrando que o diâmetro agora é dado apenas pela área vascularizada do tumor, e, de fato, isso traz correspondência em termos de prognóstico. O M-RECIST já tem mais de 10 anos de uso em trabalhos de estudo na área do carcinoma hepatocelular, tem sido usado na imensa maior parte dos serviços em todo o mundo, e foi validado de fato pelos guidelines das maior parte das sociedades de estudos de doenças do fígado reconhecidas. Aqui a gente vê, por exemplo, uma tabela que mostra vários estudos que utilizaram o M-RECIST como resposta ao tratamento, e a gente percebe que existe correspondência na sobrevida relacionada ao carcinoma hepatocelular, e nessa mesma tabela a gente pode observar que os trabalhos têm sido feito avaliações de resposta a inúmeros tratamentos. Cada vez mais surgem tratamentos considerados muito interessantes em relação ao tratamento para o carcinoma hepatocelular, tratamentos não só com quimioembolização, mas tratamentos sistêmicos, tratamentos combinados, o que dificulta ainda mais a nossa interpretação e a nossa avaliação pré-transplante, mas que estão, sem dúvida nenhuma, trazendo grandes avanços no tratamento do carcinoma hepatocelular. De fato, o M-RECIST de fato considerado uma ferramenta standard para avaliação de resposta ao tratamento nos pacientes portadores de carcinoma hepatocelular, em estágios iniciais e intermediários, e evidências cada vez mais têm chegado que ele também é muito interessante na avaliação do carcinoma hepatocelular avançado. Voltando ao Lihads, ele nos ajuda a interpretar de fato essa avaliação feita pelo M-RECIST. Então, o Lihads consegue nos ajudar nessas armadilhas, onde a gente tem que avaliar a vascularização ou a área vascularizada de um tumor em conformações como essa à esquerda, que a gente percebe que existe uma grande área central de necrose
de uma área algo mais periférica, mais importante, de realce, e o que antes se fazia com a mensuração de todo o nódulo, agora a gente tem que procurar a maior área contínua de realce sem atravessar a área necrótica para considerar o maior diâmetro do tamanho do tumor. À direita, a gente vê uma outra situação, onde várias áreas de realce são mostradas e em um tumor que tem a maior parte deles tendo sido tratado, efetivamente tratado, necrosado, e a recomendação do LIHADS é que a gente faça a mensuração da maior área viável do tumor a ser considerada como o tamanho dessa lesão. Isso tem uma importância muito significativa, sobretudo nas avaliações dos nossos pacientes em lista. Uma coisa é a gente considerar o M-RECIST e todos os resultados que ele mostrou realmente que tem correspondência de sobrevida. A outra coisa é a gente avaliar as lesões consideradas como downstage, né? O downstage, apenas para lembrar, para que todos que estamos ouvindo possam relembrar e entender, na verdade, aquele paciente que tem uma ou mais lesões de carcinoma hepatocelular e que excederam os critérios considerados em cada uma dos centros de transplante. Aqui no nosso meio, o critério Milão Brasil. Então, aqueles pacientes que estão além desse critério podem ser resgatados de volta para dentro do critério de Milão Brasil, desde que sejam submetidos a um tratamento loco-regional ou sistêmico e, de fato, consigam necrosar os tumores e voltar para dentro dos critérios. Então, esse é o considerado downstage, e a gente percebe, por exemplo, que fora, alguns centros têm uma visão um pouco diferente do que tem sido feito. A gente vai ver o que se faz aqui no nosso meio em breve, mas a gente pode ver que em alguns centros, nesse artigo de revisão de estudo italiano, por exemplo, os tumores necróticos não devem ser considerados. No entanto, aqueles tumores que têm vascularização parcial devem ser considerados no seu tamanho completo, incluindo a área de tumor não viável, para ser considerado incluídos na condição de downstage, algo diferente do que a gente vem fazendo aqui. E, de fato, uma coisa muito interessante é que isso vale depois para as nossas discussões, é que para trazer o paciente para o downstaging, geralmente a gente está falando de lesões de tamanho maior, os tratamentos mais considerados nessa condição de fato, a quimioembolização ou a radioembolização transarterial com utilização do ítrio 90. Bom, e o que se faz aqui no Brasil, aqui no nosso meio? Desde abril de 21, do ano passado, o Ministério da Saúde considerou o M-RECIST como critério adotado para avaliação de método de tratamento ponte em transplante. Nessa mesma portaria, é uma coisa que, por vezes, a gente não se recorda, é importante lembrar, é que para que o paciente esteja dentro dos critérios de M-RECIST, de downstage, ele tem que ter o tumor LIHADS 5, ele tem que ter classificação LIHADS 5. A gente mencionou anteriormente que o LIHADS 4 pode ser feito diagnóstico de carcinoma hepatocelular, no entanto, para ser considerado downstage, esse paciente tem que ter um tumor LIHADS 5 e aí sim ser avaliado pelo M-RECIST. Outra consideração importante da portaria é que os métodos aceitos para downstaging são aqueles de medicação de uso oral ou intravenosa sobre efeito no tumor, quimioembolização ou radioembolização e radioterapia. E a cirurgia, nesse cenário, não é considerada aceita como tratamento aceito para o downstaging do paciente que tem a esperança de ser submetido ao transplante de fígado. Mas, fundamentalmente, a portaria introduz o M-RECIST em nosso meio para avaliação do tratamento do tumor, o que se fazia antes dessa portaria pelo método RECIST. Eu queria muito trazer aqui dados muito mais interessantes, ou seja, dados da resposta, do que aconteceu após a introdução do M-RECIST no Brasil, se foi bom, se foi ruim, o que foi bom, o que foi ruim, mas infelizmente a gente tem muito pouco tempo de uso dessa ferramenta e a gente não tem ainda dados suficientes para isso. Então eu decidi trazer um caso, que foi
me parece bastante ilustrativo no sentido de entender quais são as mudanças com o uso do MResist no nosso meio. Esse caso foi enviado, é um caso lá do HC, e ele foi enviado para a Câmara Estadual de transplante de fígado aqui em São Paulo, semanas depois da introdução do MResist no nosso meio. Então, você imagina o impacto que já não estava causando, e aí chegou esse caso aqui, que era um paciente cirrótico, que tinha uma lesão de tamanho de 7,5 centímetros, e que tinha sido tratado por quimioembolização e trazia essa ressonância de abdômen que foi considerada para avaliação para o critério de downstage. Então, era uma lesão de 7,5 centímetros, destacando-se múltiplas áreas nodulares com hipervascularização arterial, a maior periférica deixa eu só... Isso. A maior na face medial, medindo 4,9 centímetros. Eu quero crer que eu escolhi uma boa imagem. O Wilton depois pode me dizer se eu escolhi a imagem correta ou não, mas assim, essa na face medial é que era compatível com neoplasia viável, portanto, um LRT viável, e a maior área viável era essa de 4,9 centímetros. Estávamos na margem do critério de Milão, além de ter feito o diagnóstico de uma outra lesão arterial, de hipervascularização arterial periférica de 1 centímetro, sem lavagem pelo meio de contraste, considerada indeterminada naquele momento, e um cisto no segmento 6. Então, a chegada desse caso causou um alvoroço na Câmara Técnica, porque esse caso, semanas antes, teria sido absolutamente indeferido, porque estava fora do critério de RECIST, e ele chegou claramente dentro do critério de MResist, tinha uma única lesão com hipervascularização apenas de 4,9 centímetros, então estava na margem do que é o critério de MResist utilizado a partir da portaria em nosso meio, e foi uma discussão interminável. A Câmara Técnica fez N solicitações à equipe, a equipe respondia com as solicitações, a Câmara Técnica fazia novas solicitações, rediscutir o caso, o debate foi acalorado, e no final de todo esse debate, a Câmara Técnica Estadual indeferiu o caso, e eu devo dizer que ela indeferiu o caso com base nos seguintes aspectos, dizendo que a lesão hipervascularizada estava dentro do critério de Milão, mas aqui a lesão necrótica incluída, a lesão maior, estava aumentando de tamanho. Além disso, de fato, o paciente tinha uma alfa-fetoproteína maior do que 400, se eu não estou enganado, e então o caso foi indeferido na Câmara Técnica Estadual. A equipe, com toda a razão, fez uma solicitação de reconsideração dessa situação especial para que isso fosse enviado para a Câmara Técnica Nacional. A Câmara Técnica Nacional examinou o caso com os mesmos dados da Câmara Técnica Estadual e considerou o caso deferido por estar dentro do critério de MResist naquele momento. Então, acho que esse é um caso muito ilustrativo no sentido de que traz à luz o que são as mudanças que o MResist traz no meio do transplante aqui no Brasil. E eu vou concluir apenas dizendo que o MResist, então, é um critério largamente utilizado em todo o mundo, validado pelas sociedades internacionais para estudos de doenças do fígado. O LIRADS é uma ferramenta muito útil para o diagnóstico e tratamento do carcinoma hepatocelular e tem sido utilizado no nosso meio com auxílio do Colégio Brasileiro de Radiologia. E o MResist foi adotado recentemente no Brasil, mas merece estudos futuros para reavaliar o que nós estamos fazendo a partir da introdução da portaria, e os resultados devem ser reavaliados para entender se estamos avançando ou não com relação a essas novidades. O que eu tinha a apresentar é isso. Eu vou interromper o compartilhamento. Estou aberto aí às discussões a posterior. Muito, muito interessante e ilustrativa a apresentação do Rodrigo. Eu já vou abrir para os debatedores, então, para alguns comentários e perguntas ao professor Huygens. Okay. Boa noite a todos. Parabenizar o Rodrigo pela apresentação, foi muito elucidativa. E eu sou membro da Câmara Técnica Nacional, e eu tenho uma preocupação muito grande com a implantação do MResist no país, por alguns motivos.
Primeiro, a falta de padronização nos diversos centros em relação aos laudos, né? Porque você falou aqui naquele laudo que você considera a maior área, mas tem, por exemplo, tem outras avaliações que se acha que se você tiver mais de uma área vascularizada, você tem que considerar o diâmetro integral do nódulo, incluir, e não somente a área mais vascularizada. Eu queria até que depois o Wilton comentasse. Outro aspecto é que o Brasil, eu defendi isso na Câmara Técnica, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que ele impõe limites para a tentativa de dar um stage pelo MRSIST. No Brasil, ficou sem limites. Por exemplo, se utiliza muito nos Estados Unidos o critério de São Francisco. Você pode tentar dar um stage em um tumor até 8 centímetros. No Brasil, não tem esse limite, né? Então, isso você pode tentar no tumor de 10, de 12. Eu acho que isso aí vai aumentar já o CHC vai fazer mais transplante e talvez vá influir nos resultados. Outro aspecto também, que não tem no país, eu queria que vocês comentassem depois, é o período de observação. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um período de observação de 3 meses. Você entrou pelo MRSIST, você espera 90 dias. Você pode tratar durante esse período, desde que com 90 dias, com o novo exame de imagem, o paciente continue dentro do MRSIST. E outro aspecto ainda que eu acho assim importante em relação é o dar o stage de alfa-feto. Nós sabemos que no Brasil, para fazer transplantes, tem que ser menor que 1.000. Mas, por exemplo, está provado que no MRSIST o ideal é que fosse menor que 400 e menor que 500. Quando você faz entre 500 e 1.000, o resultado piora muito. Então, é outro aspecto também que nós precisamos avaliar. E, por fim, eu acho que a gente precisa, depois de algum tempo, avaliar o resultado da implantação do MRSIST no Brasil, principalmente, claro, em relação à recorrência do tumor e também a sobrevida livre de doença, né? Que nós só vamos ter, como você falou, né, Rodrigo? Foi implantada há pouco mais de um ano agora, não tem ainda casuística para que nós possamos avaliar de maneira correta. E, por último, a última coisa que eu gostaria de perguntar ao Wilton também, que ele comentasse, nós temos um radiologista aqui na mesa, se não já é hora que o Brasil abandonar a critério de Barcelona e utilizar somente o LIRAD-5, porque tem trabalhos que mostram, eu vi uma palestra do Manuel Rocha, ele mostrou um artigo de revisão que o LIRADS-4, em torno de 25% dos casos, não é carcinoma hepatocelular, é muito grande. Então, já está na hora de abandonarmos o critério de Barcelona e utilizarmos somente o LIRADS-5. Queria que você comentasse também, já que você é o próximo debatedor aí a comentar essa discussão. Então, doutor Hilton Muniz Leão, aí para nos falar com mais especificidade sobre a parte radiológica, que eu acho que é um tema importante aqui de hoje. Eu acho que a palestra do Rodrigo foi fantástica, acho que ele mostrou... Seus casos estão ótimos, Rodrigo, é aquilo mesmo. Eu acho que o Dr. Wiggins falou de maneira totalmente correta as minhas preocupações também, sabe? A gente, às vezes, discute casos da Câmara Técnica que, eventualmente, a aplicação do colega do LIRADS talvez não tenha sido a melhor possível. O LIRADS, às vezes, não foi utilizado e isso, acho que tudo realmente limita a disseminação do método. Então, assim, é um método que foi bem pensado, como o próprio Rodrigo falou. O Lovett já colocou isso desde 2010, né? Então, e o RECIST tem muito mais tempo ainda. Então, assim, são critérios que originalmente foram colocados até para predizer resposta de tratamento mais rápido, né? Então, assim, eu quero ver se o cara está respondendo a um medicamento muito caro, mais rápido. Então, isso tem um funcionamento interessante. Agora, eventualmente, para esse downstaging, acho que são várias dúvidas, né? Essa dúvida que foi colocada particularmente sobre uma lesão com extensa necrose, mas múltiplos nódulos isolados de tecido viável, é complicado. A gente tem aí o artigo do Lovett de 2020, aí, que faz um reapanhado do MRECIST. Ele concorda com o LIRADS justamente nisso aí. A gente tem que medir maior nódulo. É difícil, assim, até concordo que para prever uma resposta de tratamento, isso é interessante. Agora, realmente, dentro do critério de downstage, às vezes fica complicado da gente falar, será que esse paciente é o melhor candidato? A gente tem 2 pacientes, um que tem uma necrose quase completa com um nódulo de 2 centímetros, viável, e outro que tem uma resposta também interessante,
com 3 nódulos. 2 nódulos de 1 centímetro, ou 2 nódulos de 2 centímetros e um de 3 centímetros. Será que a gente tem que considerar só o de 3 centímetros? Então, realmente fica complicado a gente, eventualmente, colocar esse paciente de volta dentro dos critérios de downstage. Eu, particularmente, fico na dúvida. Mas eu concordo muito com o doutor Williams que talvez o principal seja ver como vai ser a performance do método depois de começar a utilizar ele mais de larga escala aqui no Brasil, para ver se os desfechos finais de prognóstico desses pacientes vai ser melhor do que o utilizado anteriormente, com os critérios anteriores, porque realmente era uma dúvida que a gente tinha muito quando a gente ia fazer os relatórios, descrever o nódulo com todo o componente de necrose, sendo que a gente sabia que aquele paciente tinha uma resposta excelente àquele tratamento e tinha só um pequeno componente tumoviável remanescente. Eu até concordo que o Rodrigo mostrou aquele caso lá. Aquele caso é um caso complexo, porque você tem que saber medir exatamente na região e por vezes é difícil você medir na região. E concordo também com acho complexo que algumas diretrizes falam para a gente diferenciar do tumor com necrose central e o tumor que teve a necrose pós-tratamento, para você eventualmente diferenciar esse tipo de medida. Também concordo que é extremamente complicado, eventualmente, você conseguir fazer essa diferenciação na maior parte dos casos. Eu já estou finalizando, eu só vou colocar uma coisa aqui para tentar, uma coisa que ele tem falado na Câmara Técnica, e acho que talvez demorando um pouco mais de sair, o Colégio Brasileiro de Radiologia, junto com essa união com a Câmara Técnica Estadual de São Paulo, ele vai tornar disponível aos radiologistas do Brasil um modelo de relatório do LIRADS e do LIRADS pós-tratamento. Obviamente, não é uma exigência, é uma recomendação de um modelo baseado no LIRADS para que vocês que estão na ponta do tratamento se sintam mais tranquilos na interpretação desses casos, para não ter dúvida em relação à nomenclatura, em relação à conclusão também. Então, isso já está em andamento. Em breve, a gente deve soltar uma coisa mais oficial. Mas eu concordo com as colocações do doutor Williams aí. Realmente é complexo nos casos e falta, às vezes, uma maior disseminação do método. Eu não sei, Wellington, é a primeira vez que eu participo. A discussão é assim mesmo? Eu acho que essa é a discussão, a gente apresenta os casos, o Rodrigo, apesar de ser apresentador, ele pode voltar a discutir, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de fazer um debate, né? O Márcio, que está presente, se quiser opinar a respeito da primeira aula, também está aberto. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa discussão, e a gente recebe aqui pelo chat, muitas vezes, perguntas, para ver se algum dos participantes do nosso webinar tem alguma questão ou gostaria de debater ou tem alguma contribuição, né? Porque muitas vezes as pessoas que participam aqui da ABTO já são transplantadores bastante experientes, apesar de não estar na mesa, estão participando e têm contribuição, né? Essa mudança do MRESIST, eu acho que impactou para todos. Como o professor Huygens falou, eu acho que a gente vai ter que avaliar os resultados, mas o que eu vejo enquanto a gente não vê os resultados e não faça nenhuma mudança de regra, a gente tem que acatar, mesmo que tenha um paciente que parece que o prognóstico é ruim, um alfa-feto ascendente, alguma coisa assim, que ainda não... A gente tem que acatar a regra. O que nós vamos fazer? Não dá para excluir um paciente que está dentro da regra até a gente olhar e ver se em algum caso o resultado é ruim e mudar novamente, né? Eu vejo nesse aspecto, mas ainda não tem muito tempo para isso, mas provavelmente daqui a pouco a gente vai ter esses resultados, né? Não sei se eu tenho tempo, não queria me estender demais, porque tem a palestra, a aula do Márcio em seguida, que também, mas debater HCC é de fato uma coisa, é uma discussão acalorada, tem várias ideias, várias vertentes, e os comentários do professor Huygens foram muito interessantes, e é algo que é bastante frequente nas nossas discussões da Câmara Técnica Estadual.
E o professor Higgins falou, de fato, de um cap, né, de um limite onde você deve utilizar para considerar o paciente para downstage. Isso, de fato, existe, há várias menções na literatura. Nos Estados Unidos, eu acho que a coisa é um pouco heterogênea, eles fazem a coisa de uma forma em um lugar, outras, a menção de que o que importa lá é os resultados de longo prazo, e se está dentro dos resultados, está ok. Os critérios de São Francisco, embora existam e sejam validados, não sei se eles usam como cap, eu tenho dúvidas em relação a isso, mas outros lugares do mundo usam mesmo um teto, né? Mas se a gente for entender a questão biológica do tumor, mesmo que ele esteja além do teto, se ele está respondendo e tem um comportamento biológico muito mais favorável, me parece muito mais justificável você considerar esses pacientes para downstage do que um caso como esse, que, embora tenha respondido ao tratamento, estava realmente no limite do critério, tinha um alfa-feto acima de 400, e eu não contei, eu guardei a resolução do caso para polemizar mesmo. Esse paciente foi concedido situação especial na Câmara Técnica Federal, só que aquilo que o professor Luiz também colocou, precisaria de um tempo de acompanhamento. Em São Paulo, isso naturalmente, o professor Eugênio sabe disso, acontece, porque uma vez que é concedida a situação especial, esse paciente não vai transplantar com menos de 3 meses, né? Menos de 4 meses, muitas vezes muito mais do que 6 meses. E, de fato, essa observação acaba sendo algo natural aqui em São Paulo. Fora de São Paulo, o professor Eugênio pode falar melhor que eu, isso talvez não ocorra de forma natural e tenha que ser considerado. Mas esse paciente em particular, ele voltou a sair dos critérios e, de fato, ele não conseguiu ser transplantado, era uma lesão bastante limítrofe, né? Então, me preocupa muito mais o comportamento biológico do que colocar um teto para se o paciente deve ou não ir para downstage. Me preocupa mais ainda, a gente utiliza critérios que são duvidosos, que é o critério de Milão-Brasil. Às vezes o paciente até tem a lesão dentro dos critérios, mas tem um sem número de lesões menores que claramente não tem um prognóstico favorável, e a gente considera esse paciente para transplante. O trabalho da Aline já foi debatido N vezes, mostrando que, apesar de não haver diferença, existia uma tendência muito clara de que esse paciente não tinha um bom prognóstico. Então, são várias considerações, várias ideias, eu não quero me estender demais, porque eu sei que o Márcio ainda tem apresentação e mais debate pela frente. Eu acho que esse tema ainda vai gerar mais questões, mais perguntas, mas eu vou passar, então, para convidar o Dr. Márcio Chedid para a sua apresentação, e depois voltamos a discutir sobre a apresentação dele ou até sobre o MRESIST, né? Obrigado pelo convite da BTO, na pessoa do Dr. Wellington Andrews, professor Wellington Andrews, professor Rui Gens, professor Rodrigo e professor Hilton também, colegas. Eu vou tentar compartilhar minha apresentação aqui, vamos ver se eu consigo acertar. Eu não sou muito bom nessa coisa online, então vamos ver. Acho que vai dar. Acho que conseguem ver, né? Deixa eu ver aqui. Pode seguir. Bom, meu nome é Márcio Chedid, eu sou cirurgião de transplante de fígado aqui do HC de Porto Alegre, professor de pós-graduação, mestrado em cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou apresentar aqui uma apresentação sobre downstaging no carcinoma hepatocelular além dos critérios de Milão. Vou iniciar apresentando os resultados de uma meta-análise, revisão sistemática e meta-análise recente. Vou complementar com um estudo nosso recente que foi aceito para publicação numa revista de bom prestígio, tá? Depois a gente coloca em discussão essa situação toda. O carcinoma hepatocelular, como todos que estão assistindo sabem, é um tumor maligno agressivo, é o 7º tumor maligno mais comum, 4ª causa de morte mais comum relacionada ao câncer. Taxa de incidência de CHC em cirróticos é de 2% a 4% ao ano, por isso que está justificado, né, mais para o pessoal da plateia, às vezes tem residentes e estudantes, está justificado o screening do carcinoma hepatocelular em todo e qualquer paciente hepatopata, né, sempre atentar não só porque muitos pacientes obesos hoje em dia têm. A NASH já é a segunda indicação para transplante de fígado nos Estados Unidos, é um editorial que eu escrevi há 5 anos atrás, a pedido da Digestive Disease Insights, sobre um
Registro Americano de Transplantes, um paper publicado na época. Então, obeso tem que ser escaneado também para ver se não tem já NASH, se não tem já cirrose, né? O carcinoma hepatocelular também surge de maneira agressiva no NASH, né? E a gente sempre tem que pensar que quando tem uma causa para hepatopatia, seja hepatite viral, a obesidade potencializa isso, o álcool potencializa, e o paciente, né, a minha impressão que eu tenho, não tenho como comprovar isso, mas o segundo fator para a hepatopatia, ele não soma, não fica 1 mais 1 igual a 2, ou seja, álcool mais obesidade, 2 chances. Meu sentimento é que isso quase que potencializa, um fator potencializa o outro, né? Então, paciente hepatopata, eco, ultrassom 2 vezes por ano, 6 em 6 meses, e dosagem de proteína até o fim da vida, né? Essas são as recomendações dos guidelines, de uma maneira geral, não todos eles, mas muitos. O tempo médio de duplicação do hepatocarcinoma é de meio ano, arredondando, né? São dados gerais sobre o tumor. O transplante é o tratamento ideal para pacientes com carcinoma hepatocelular e hipertensão portal. Márcio, eu acho que o slide não está passando, Márcio. Está no primeiro slide ainda. Deixa eu ver aqui. Aqui ainda está no mesmo? É. Critérios de Milão são usados desde o início dos anos 2000 para identificar pacientes que se beneficiam do transplante. E os pacientes com CHC têm pontuação MELD relativamente baixa quando comparado aos outros cirróticos e ganham pontuações atribuídas na maioria dos países, incluindo o Brasil, que é critérios de priorização. Ao meu ver, assim, ao ver de muitos, eles não são completamente justos, que o paciente com cirrose orgânica tem muito mais dificuldade de chegar a transplante, mas acho que isso aqui não é o foco do webinar, então pode até falar disso em outra oportunidade. Então, o tempo de espera em lista é longo para todos os pacientes. Acredito que São Paulo, especialmente a parte da capital e arredores, seja maior ainda do que no resto do Brasil, mas mesmo no Rio Grande do Sul, nós costumamos ter uma média de tempo de espera em lista de 8 meses. Nosso programa, 9 meses, está mais do que 1 ano, né? E a gente usa terapias loco-regionais, aqui abreviadas como Local Regional Therapy, LRT, para evitar a progressão do tumor. Essas são várias, mas assim as mais comuns são o TACE, que é a quimioembolização arterial, a ablação por radiofrequência, RFA, a injeção percutânea de etanol, que é o PEI, Percutaneous Ethanol Injection, também tem injeção percutânea de ácido acético, que é o PAI, que a gente usa menos no Brasil. Existe ablação por micro-ondas, radioembolização e outras terapias que vão surgindo aí cada momento. Aqui o artigo clássico do Mazzaferro, de 1996, publicado no New England Journal, de 48 pacientes, estabelecendo os critérios de Milão, que são um CHC de até 5 centímetros ou 3 CHCs, sendo que todos eles não podem ser maiores que 3 centímetros, né? E tem a sobrevida desde aquela época em 4 anos de 75%, em 5 anos pode chegar a 80% em alguns centros, né? Eu acredito que esteja na média variando entre 60% e 80% no Brasil. Eu encontrei essa meta-análise aqui recente, publicada no periódico Cancers, o pessoal da Itália que escreveu, que é sobre a revisão sistemática sobre downstaging para carcinoma hepatocelular, né? Acho que os senhores estão conseguindo visualizar, né, o título do artigo aqui, Downstaging Therapies só para eu ter certeza que a coisa está passando. Tá bem. Pode seguir. Tá bem. O objetivo dessa meta-análise foi avaliar os resultados das terapias loco-regionais no downstaging, né? Os desfechos analisados por esse artigo foram a taxa de dropout, o tempo de lista de espera, sobrevida em 1, 3 e 5 anos pós-transplante, e foram analisados artigos publicados até maio de 2021, a revisão foi publicada em 2022. E os artigos foram analisados através por 2 revisores independentes que estudaram os artigos desse grupo. Então, foram um total de 11 artigos em downstaging, sendo que 4 desses 11 artigos apresentaram critérios de elegibilidade, né, sendo que o máximo de agressividade do tumor foi preenchendo critérios da Universidade da Califórnia, São Francisco, né, por 2 artigos, e 2 artigos utilizaram os critérios de Bolonha,
e os outros 7 artigos não avisaram, não especificaram, né, o ponto de partida deles para tentar fazer o downstaging, né, com os critérios tumorais. E os pacientes que responderam downstage foram finalmente listados para transplante hepático, apenas se os nódulos estivessem dentro do critério de Milão. Aqui está a lista dos artigos analisados, um deles é aqui do Brasil, publicado por Afonso e colaboradores no World Journal of Gastroenterology, 2019, analisando 200 pacientes e utilizando especificamente a TACE, estudando 64 pacientes que foram downstaging. Na verdade, mais, o N foi 200 pacientes, e depois eu vou falar mais sobre esse artigo. E aqui são os outros demais artigos. Vocês veem que a maioria dos artigos, voltando ao diapositivo anterior, utilizaram apenas o TACE e outros artigos utilizaram outros métodos de terapias loco-regionais para os pacientes incluídos. Os resultados. Pacientes que foram que conseguiram ir a downstaging, né, de um modo geral, apresentaram sobrevida global em 5 anos 3 vezes maior aos pacientes que não atingiram os critérios do downstaging, né? Então, mostrando que essas terapias loco-regionais, elas não são apenas para frear o tumor e puxar o paciente para transplante, mas sim são... Estão me ligando do hospital, pode ser um doador, me desculpa, eu não posso... Alô? Boa noite, eu falo com o sobreaviso do transplante hepático adulto. Eu sou sobreaviso da cirurgia de transplante hepático adulto, tá? Eu acredito que se for para paciente internado é o da hepatologia, o da gastro. A senhora precisa que eu lhe passe o contato? Seria o BIP da gastro, né? Não sei se a senhora precisa. Não é BIP. Ninguém está atendendo, então eu vou te pedir o seguinte, eu vou te dar um telefone de um outro colega meu que eu estou dando uma palestra aqui, interrompi a palestra, tá? Eu vou te dar o telefone do Leonardo, tá? Leonardo Pelavski, tá? Um colega da equipe, tá? Eu sei que ele está em condições de te atender nesse momento, porque ele está, acho que, assistindo a palestra. 14, é o DDD, que é de São Paulo, interior de São Paulo, é 99162 8903. Tá certo, muito tá, obrigada. Um abraço, tchau. Desculpa, pessoal, mas a nossa atividade primária é a cirurgia, não é pesquisa e aula. Então, assim, o paciente que vai a downstage, em outras palavras, ele tem um tumor, né, adiante de critério de Milão e ele é trazido para downstage, isso aí é um screening para ver o paciente que vai, né, ter uma chance maior de se curar e de sobreviver. Desculpa, estou ficando sem bateria, não sei como. Não sei se plugou de novo, acho que sim. Seguindo na palestra. Continuando o artigo, quando comparado aos pacientes dentro dos critérios de Milão, né, aí comparando os pacientes que eram Milão-IN, agora é com outro grupo, né, os pacientes que vão a downstage e são listados, eles têm um dropout, tem uma chance de exclusão de lista por progressão tumoral adiante de Milão novamente de 2 vezes. Né, isso foi o resultado da meta-análise dos 11 artigos. Eles têm um tempo mais longo de avaliação para transplante, é claro, porque são casos mais complexos, e o mais importante que a gente vê entre os pacientes que vão a downstage é que a sobrevida deles em 3 e 5 anos após transplante não mostrou diferença em relação aos pacientes que eram Milão inicialmente. Né? Isso nos dá fôlego para progredir no downstage, de perseguir esse transplante, né? e adiante perseguindo isso, né? E a mensagem principal é que vale a pena o downstage, a gente tem que investir no downstage, né? E é algo que a gente deve perseguir porque a gente tem uma chance de cura importante se a gente trouxer os pacientes para Milão através de terapia loco-regional. Vou falar um pouco da realidade brasileira do Sistema Único de Saúde. Esse aqui é um estudo que eu orientei de um residente de cirurgia do aparelho digestivo que concluiu a residência agora, que ele foi aceito agora para publicação no Langenbeck's Archives of Surgery, a revista número 1 de cirurgia da Alemanha, mais antiga revista do mundo. Fator de impacto 2.9, que é de razoável a bom, né, quase 3, avaliando os pacientes do nosso centro. Por que eu resolvi trazer esse trabalho? Porque é o seguinte, porque na realidade a gente estuda muito TACE, que a gente tem aqui no Brasil, a gente estuda muito
a ablação por radiofrequência, que pelo menos, eu não sei se os senhores têm uma experiência diferente, mas aqui em Porto Alegre, no centro em que eu trabalho, a gente não tem ablação por radiofrequência para pacientes do Sistema Único de Saúde, né? Radioembolização, terapia de micro-ondas, a gente não tem isso. O que a gente tem de opção aqui é o TACE, que é um dos padrões ouro, e a nossa outra opção, que é mais barata, mais acessível e que é muito questionada, dita como abandonada por alguns centros, é a injeção percutânea de etanol, o PEI, que é o que, na realidade, é o que a gente mais usa aqui no HC de Porto Alegre. Tá? A gente resolveu analisar e tentar contar a história natural desses pacientes que vão a PEI. A gente tem uma corte de razoável número de pacientes com acompanhamento, e a gente resolveu apresentar e obteve a publicação e estudou isso aí. Então, a introdução desse artigo, desse estudo original, é que a ablação por radiofrequência tem um custo alto, é indisponível no Sistema Único de Saúde. É claro, nossos pacientes privados e de convênio que a gente trata, a gente consegue fazer essa ablação por radiofrequência, né? Mas o Sistema Único de Saúde a gente não consegue cobertura, é muito raro a gente conseguir, né? E eu acredito que a maioria dos estudos tem usado a ablação por radiofrequência, esse outro método, radioembolização, e o TACE. Mas a gente tinha basicamente o PEI e o TACE, e a gente não resolveu fazer uma comparação dos pacientes que foram a PEI, que foram a TACE, desde o momento da terapia loco-regional de primeira infusão, e segui-los até o transplante ou não, né? E contar a história natural do bridging com o PEI, e a gente encontrou que o PEI serve também, a injeção percutânea de etanol também serve para downstage. Nós vamos mostrar isso aqui, porque tem muito poucos pacientes da literatura, acredito que essa série seja a que mais tem pacientes. Então, foram incluídos pacientes adultos, maiores de 18 anos, com cirrose e carcinoma hepatocelular, pacientes dentro e fora dos critérios de Milão foram incluídos, e eles foram listados para transplante de fígado entre 2011 e 2020 no Centro Único, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O desfecho primário dessa corte, né, foi a retirada do paciente de lista de espera devido à progressão do tumor além dos critérios de Milão. Desfechos secundários foram a recorrência do hepatocarcinoma pós-transplante, analisada pela sobrevida livre de doença pós-transplante, e a resposta pela análise da resposta patológica completa também nos explantes, nos fígados retirados no transplante. A data da primeira sessão de terapia loco-regional, seja PEI, seja TACE, ou PEI mais o TACE, foi considerado o dia zero do segmento, o dropout foi considerado o evento, né? E 96 dos 129 pacientes incluídos chegaram ao transplante de fígado nessa coorte. Pacientes submetidos a transplante de fígado, eles foram censurados, retirados do segmento inicial, né? Foi contada apenas a data deles de segmento até o transplante, analisado incluído para as análises de Kaplan-Meier, que eu vou mostrar depois pela curva estatística. Então, os resultados dos 129 pacientes incluídos que fizeram essas terapias loco-regionais, né? 56 fizeram apenas PEI, apenas o TACE foi em 43 pacientes, e o PEI mais o TACE foram 30 pacientes. A gente resolveu excluir os pacientes que fizeram só embolização arterial, que é o tratamento antigo, sem o TACE. A gente tinha mais pacientes aí, mas a gente resolveu excluir por recomendação dos revisores. Então, a população, 129 pacientes, distribuído mais ou menos parelhamente. Claro que tem vieses de seleção, porque o paciente que vai a PEI, ele tem tumores, em geral, menores, né, mais superficiais, e o paciente do TACE é um paciente que, em geral, tem tumores maiores, né, muitas vezes. Tá? Mas, na realidade, mostrando a estatística disso, eu estou tentando, não sei se os senhores enxergam os P's aqui, eu acho que sim, os pacientes não foram diferentes, não mostrou diferença, né? A amostra não é grande, mas a idade não foi diferente, o gênero masculino também não foi diferente, os diagnósticos da patologia de base também não, hepatite B, hepatite C, álcool, NASH, não diferiram de maneira significativa, e o MELD score também não diferiu muito, né? Variou no total entre 10 para a corte geral e 11 para o PEI, 10 para o TACE, 9 para o PEI mais TACE, é muito parecido, né? Não teve diferença estatística entre os pacientes. Aqui a gente tem a curva do segmento dos pacientes, né, por grupo. O grupo vermelho é os pacientes que foram a PEI. Ele é um Kaplan-Meier, entre aspas, ao contrário, cujo evento é a saída de... cada vez que
sai de lista um paciente, sobe, né, a curva, né? Então, é o contrário. Cada vez que o paciente é transplantado, esse risquinho aqui ele é censurado, né? Então, é uma análise de saída de lista, de dropout. O desfecho aqui é dropout, os 129 pacientes. Então, comparando aqui, a gente teve 56 pacientes no grupo PEI, o PEI mais TACE, que é a curva verde, é 30 pacientes, e o TACE, 43 pacientes, né? Então, nenhum dos métodos foi diferente, teve mais saída de lista, né? Nenhum dos métodos foi associado a um dropout maior, né? O PEI teve um dropout de 8,9%, 8,9%, o TACE teve um dropout de 14%, e o PEI mais TACE deu quase 17%. Isso aqui talvez tenha a ver com o tamanho do tumor inicial, né? A agressividade, porque o TACE, especificamente o PEI mais TACE, são colocados junto para pacientes que têm mais nódulos ou tumores maiores, né, de um modo geral. Mas a diferença não foi estatística. Também pode ter um erro tipo 2, aqui a gente tem uma amostra de 30, 40, 50 pacientes por grupo, né? Não dá para ser tão purista na estatística para dizer que é uma possibilidade de erro tipo 2, de não estar sendo mostrada uma diferença em dropout, mas a gente não encontrou, pelo menos, alguma diferença. Aqui são as análises univariável para o desfecho dropout, né? Foi analisado os métodos aqui, ou seja, ele em comparação ao PEI, o TACE não foi estatisticamente diferente, o PEI mais TACE também não foi estatisticamente diferente. Isso aqui nada mais é do que repetir a curva de dropout que está no slide anterior. A idade não foi significativa para dropout, o gênero não foi significativo, o diagnóstico de hepatite C, lembrando que aqui no Sul a gente tem mais ou menos 60% de hepatite C nos hepatocarcinomas, chegou a 80% uma época no nosso serviço, foi caindo com o tempo, com o tratamento da hepatite C, né, graças a Deus, as novas drogas, né. O tamanho do tumor não foi significativo, nódulo único versus múltiplo também não foi significativo, mas sim, a alfa-fetoproteína pré-transplante teve associada a uma chance maior de dropout, né? E ser Milão out também não foi significativo para dropout, foi diferente da meta-análise lá que mostrou que quem era Milão out saía 2 vezes mais de lista, né? Aqui nós não achamos essa diferença, talvez pelo tamanho da amostra que não foi grande aqui, né? Estudando a alfa-fetoproteína pré-procedimento, detalhando, o pessoal do PEI, a mediana era de 6, variando de 4 a 21, né, o intervalo interquartil. A mediana do TACE de 33,8, variando de 9 a 84. Né, e a mediana do PEI mais TACE foi 16, variando de 5 a 33, e foi diferente entre os grupos, mostrando que PEI eram pessoal os pacientes que foram à alcoolização provavelmente eram tumores menos agressivos, que eu falei antes, menores. Então, isso aí da alfa-fetoproteína ser do pré-procedimento, pré-início de entrada em lista e pré-procedimento foi um dado importante, está em consonância com o estudo do META, publicado em 2021 no Journal of Hepatology. Né? E o META encontrou mais outros fatores prognósticos que nós não encontramos aqui, que foram o score MELD, maior número de tumores e o tamanho dos nódulos. Né? Aqui eu vou já passar para uma outra análise aqui, que é o segundo desfecho dessa corte. Aqui eu estou estudando apenas os 96 pacientes que foram a transplante, né? Os que não foram a transplante não estão estudados aqui. Então, a gente mostra aqui a sobrevida pós-transplante. Essa curva de cima, relacionada a cada um dos métodos de terapia loco-regional. Os 22 pacientes que foram a PEI mais TACE estão nessa curva azul. A curva verde é a curva do TACE, e a curva vermelha é a curva do PEI, da alcoolização isolada, né? Então, não houve diferença estatística. Vocês veem assim, que há talvez uma tendência ao resultado do PEI mais TACE. Pode ser que a terapia Sandwich seja mais efetiva, né, complementando o PEI, mas ela tem mais risco. Né? Na nossa corte, tivemos um óbito por complicação nesse grupo de PEI mais TACE. Né? Nos outros grupos não teve óbitos. E a sobrevida, então, colocando aqui em 5 anos, para o grupo do PEI foi 61%, para o grupo do TACE, né, foi 63%, e o grupo do PEI mais TACE teve 75% de sobrevida global. Né? Então, pode ser que a amostra tenha sido pequena para mostrar a diferença. Agora eu vou para a sobrevida livre de doenças, que é os pacientes que
foram transplantados, né, os 96 foram transplantados e a doença não voltou, estão livres de doença, né? Aqui, cada vez que o paciente falecia ou o hepatocarcinoma voltava, dava uma caída no degrau, né? Então, a sobrevida livre de doença também não foi estatisticamente diferente, mas vocês veem que o grupo PEI mais TACE, ele tem uma sobrevida melhor. Em 5 anos, a sobrevida do PEI foi 55%, do TACE foi 55% e do PEI mais TACE foi 71%. Sobrevida livre de doença de 71% em 5 anos é muito boa, né? É uma excelente sobrevida, né? Então, no próximo diapositivo, a gente vai mostrar a análise univariável desses 96 pacientes transplantados para o desfecho de recorrência pós-transplante de fígado, né? Não houve diferença entre os fatores, entre as terapias loco-regionais para o desfecho, né? De recorrência, a idade não foi diferente, o gênero, diagnóstico de hepatite C não foi diferente, o tamanho, tumor único versus múltiplos também não foi diferente, ser Milão Alt não foi diferente também, alfa-fetoproteína pré-transplante não foi diferente, mas o P já foi 0,09, quer dizer, talvez aumentando a amostra fosse, mas não foi diferente, né? Resposta patológica completa ou quase completa também não foi diferente, mas a invasão vascular sim se mostrou o único fator prognóstico para uma diminuição da sobrevida livre de doença nessa coorte, né? A gente mostrando aqui a resposta patológica completa, que é o outro desfecho do estudo, ela foi um pouco baixa, ela foi 17% para o grupo de PEI, 12% para o TACE e 13% para o PEI mais TACE. Não houve diferença entre os métodos, mas assim, eu quero colocar uma ressalva. A nossa análise aqui foi por paciente, então às vezes o paciente tinha sido tratado um tumor com o TACE ou com o PEI e o outro tumor surgiu no meio do caminho ou não estava completamente tratado. Então, a unidade aqui é paciente, não unidade de tumor. Então, assim, isto é, 17% dos pacientes que foram a PEI tinham toda a doença necrosada. 12% dos pacientes que foram a TACE e 13,6% dos pacientes, né? Então, por isso foi menor do que da literatura, que é um pouco maior, é 20, 30, 40, às vezes até 50% quando a análise é do nódulo. Aqui nós vamos nos focar nos 17 pacientes que foram listados para transplante após downstaging, que é o principal tema aí do nosso webinar, né? Esses pacientes foram... A PEI foi capaz de levar 4 pacientes a downstaging, lembrando que eu não tenho o número total de pacientes que foi tentado downstaging, mas assim, 4 pacientes foram listados após só o uso de PEI, né, para downstaging. O TACE foi capaz de fazer downstaging em 6 pacientes e o PEI mais TACE foram capazes de fazer downstaging em 7 pacientes, né? Então, é possível fazer downstaging só com PEI, né? Só com injeção percutânea de etanol, e essa chance aumenta quando a gente usa PEI mais o TACE, né? O número de procedimentos foi um dos fatores de diferença, né? Os pacientes que foram a PEI mais TACE foram a mais procedimentos, é claro, provavelmente porque foram a PEI num momento e a TACE no outro momento. Taxa de progressão tumoral em lista. Os pacientes que eram Milão Alt inicialmente tiveram 25% de progressão tumoral versus 10% dos que eram Milão In. O P não foi significativo, mas provavelmente porque o número da amostra era pequeno, né? E dos pacientes listados após downstaging, na realidade, a progressão tumoral ocorreu em um dos 4 pacientes que tinham sido listados após PEI, um de 6 pacientes do grupo TACE e 2 de 7 pacientes do PEI mais TACE. Os 13 dos 17 pacientes que foram a downstaging foram transplantados, né, sendo 3 do grupo PEI, 5 do grupo TACE e 5 do grupo PEI mais TACE. Então, 13 daqueles 17 chegaram ao transplante. Isso aqui é muito importante, acho que a mensagem que ela está em consonância com a literatura é que essa curva azul é dos 13 pacientes que foram transplantados após downstaging no nosso centro. E a curva vermelha é dos 16 pacientes dos 86 pacientes que foram transplantados e já eram Milão In inicialmente. Então, o grupo downstaging pós-transplante, 13 pacientes, teve uma sobrevida comparável ao grupo Milão In. Aqui a gente vê que
as curvas se sobrepõem bastante. Talvez após ali 6, 7 anos, talvez haja alguma diferença, mas é difícil dizer porque o grupo de pacientes transplantados após downstage são apenas 13, a gente tem que ser, né, bem conservador para concluir. A gente pode concluir que a sobrevida foi satisfatória após o downstage no nosso meio transplante, que está parecido com os resultados do Afonso, que é do pessoal do Einstein, que transplantou um grupo um pouquinho maior de pacientes, eles tinham 89 no grupo de bridging contra 86 dos nossos, e tinham substancialmente mais pacientes no grupo de downstage, 21 contra 13 no nosso grupo, e vocês veem que a sobrevida é semelhante se a gente fizer a downstage. Ressalva que eles usaram apenas o TACE aqui, né? Nós usamos o PEI também, que é o etanol. Então, a discussão, e partindo para a conclusão, para concluir a palestra, o nosso estudo, a taxa de dropout por progressão tumoral em pacientes com injeção percutânea de etanol foi 8,9%, não sendo diferente dos pacientes que foram à terapia regional com TACE ou PEI mais o TACE. E isso está em consonância com outro estudo, que é do Castro Budinho, um estudo internacional de algum tempo, que mostrou que a taxa de dropout em pacientes para PEI foi 7,4% em outro centro. E no outro estudo também do Branco et al., tá, de 2009. A importância do nosso estudo foi avaliar que o PEI pode ser utilizado para downstage, para bridging, né, pelo menos para bridging de uma maneira segura, e pode levar downstage em alguns pacientes, né? A gente não comparou partindo lá de quem tinha o tumor grande para ver quem ia downstage, do grupo mais inicial. Nosso ponto de partida foi a listagem, né? Quem chegou a Milão, então a gente não tem comparando com, né? Então não houve taxa significativa de dropout, não é abandono, isso aqui é uma tradução errada. O dropout não foi inferior para o grupo de PEI, né? E concluindo, a gente pode mostrar que embora a gente saiba que para terapia potencialmente curativa, a injeção percutânea de etanol, que é o PEI, não é uma boa terapêutica, a chance de cura é muito pequena se comparada a um TACE ou a uma ablação por radiofrequência, mas a gente vê que por não ter a radioembolização, por não ter a ablação por radiofrequência, a gente não está incorrendo, talvez, numa situação tão precária para os nossos pacientes do SUS do Brasil, né? Então, um estudo bem da realidade brasileira. Eu vou concluindo aqui, deixo as perguntas para os debatedores, para o pessoal da audiência. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Desculpa as interrupções, mas chegamos ao fim. Então, acho que, Márcio, se você quiser, pode dar um stop no sharing aí, porque a gente pode ver todo mundo na tela. Ele fez uma apresentação mais de uma casuística de vocês, né? Interessante. E eu vou abrir, então, para discussão. Convido os debatedores aí, o professor Huygens e depois o Dr. Hilton, para iniciarem aí o nosso debate, né, em relação não só ao downstaging, como até também era um dos temas, se a gente deve ou não manter o critério de Milão como uma regra geral para o Brasil. Acho que esse é um tema também bem interessante. Professor. Ok, mais uma vez, obrigado pelo convite ao Departamento de Transplante da BTO, e parabenizar o Márcio pela apresentação. Inicialmente, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, como você falou, devemos extrapolar os critérios de Milão, só lembrando que nós já extrapolamos e muito, né? Quando nós adotamos o critério de Milão Brasil, eu sempre informo que o critério de Milão Brasil é o mais expandido dos critérios. Porque se você tiver um tumor de 5 centímetros e 10 nódulos de 1,5, 1,7, 1,8, você está dentro do critério Milão Brasil. Então, eu responderia que nós ainda não devemos ultrapassar o critério. Aliás, como nós já ultrapassamos e muito, não tem como mais ultrapassar essa barreira do critério de Milão Brasil. Só lembrando que no trabalho que muitos de nós participamos, da Aline, né, do HC, né, a sobrevida de 5 anos foi de 76% no critério de Milão e 57% do Milão Brasil. Quer dizer, foi uma sobrevida boa, né? Você tratar câncer para ter uma sobrevida de 5 anos maior que 50%,
é um bom resultado. É tanto que na discussão que nós tivemos na Câmara Técnica e no trabalho também multicêntrico, nós não conseguimos encontrar qual o número de nódulos que você poderia, a partir daí, ter um stop. Por exemplo, não, o critério Milão Brasil é tão bom até 5 nódulos. Nós não sabemos esse número de nódulos, por isso que continua em evidência e podendo ser utilizado o critério Milão Brasil. Em relação à apresentação do Márcio, eu fiquei assim muito curioso e surpreso. Eu, quando estive em Barcelona, o Hospital Clínico sempre gostou muito de PEI, mas é para pequenos tumores até 2 centímetros, geralmente. Eu nunca imaginei que você poderia conseguir um downstage, um PEI, quer dizer, você tem um tumor mais do que 5 centímetros, fazer PEI e conseguir downstage, você ainda teve uma média de procedimentos de 1,5, que eu achei muito baixo, né? Eu concordo que também no SUS, no nosso centro, nós não temos procedimentos tipo radioablação, temos só quimioembolização, com microesferas, etc. Mas nós não fazemos PEI. Então, eu fiquei surpreso em relação a isso. Outro aspecto também que eu fiquei... Você tem um procedimento ponte e tem o downstage, né? Outro aspecto também que a gente precisa discutir é quando você indicar procedimento ponte dentro dos critérios de Milão. Isso vem muito a ver com o tempo de espera do seu estado. Eu acho que em São Paulo todos fazem porque é mais de 6 meses. Aqui no nosso estado de Ceará, dependendo do grupo sanguíneo, você transplanta em 2 meses, 3 meses. Então, muitos pacientes nós não fazemos absolutamente nada. Porque, inclusive, a maioria dos consensos que saiu agora do LTS em 2020, o próximo anterior do Alain Clavian recomendava o procedimento ponte se o paciente tivesse um tempo de espera maior que 6 meses. Nós também aguardamos muito, vemos também o tamanho do tumor normalmente, por exemplo, um tumor de 2,5, nós não fazemos nenhum procedimento ponte. Um tumor já chegou em 4, então um paciente que tem um tumor de 3, mas tem uma FOFET maior que 100, aí sim nós indicamos procedimento ponte. Então, eu acho que eu queria perguntar para você a realidade do Rio Grande do Sul. Primeiro, quanto tempo um paciente em fila de espera dentro do critério de Milão consegue fazer o transplante? Para você analisar se o PEI teve algum efeito benéfico ou foi somente porque você transplantou rápido. Porque eu acho que o tempo de espera no Rio Grande do Sul não é como em São Paulo, talvez seja muito menor. Então, seriam esses comentários que eu queria fazer em relação à sua apresentação, principalmente a utilização de PEI em tumores maiores. Eu queria perguntar também qual o limite para você tentar PEI, alcoolização. Eu acho que talvez, no momento, vocês sejam, eu não sei se no HC faz, talvez o único serviço do Brasil que está usando PEI. É uma experiência que a gente tem que aproveitar. Mas eu estou extremamente surpreso aqui de tentar fazer PEI com tumores acima do critério de Milão, como, por exemplo, o tumor de 6 centímetros, você conseguir um sucesso de downstage através do PEI. Então, esse comentário a gente pode ainda realmente continuar a discussão, porque é um assunto sempre palpitante e a gente sempre tem essa discussão quando devemos realizar procedimento ponte, principalmente quando você tem um tempo em lista relativamente curto, né? E, claro, sabendo o custo dos procedimentos, que tem impacto também no serviço. Obrigado pelas considerações. Eu queria comentar inicialmente que considero genial o que o senhor falou do Milão Brasil. É um critério agressivíssimo, assim, é permissivíssimo, ele já é um fora de Milão, né? A gente não se dá conta quando conversa, né? A gente vai valorizar isso aí, que a gente tem um critério e estudar mais o Milão Brasil, fazer mais estudos conjuntos, a gente também dentro do nosso centro e fora, né? Esse webinar sempre ajuda a gente se ajudar em pesquisa, em prática, e ajudar os pacientes, né? O nosso limite para PEI aqui, a gente teve bom resultado, eu vou lhe dizer, até 3,3 centímetros, tá? E isso é o nosso, ali que nós tivemos bons resultados. Tivemos um paciente maior, que eu me lembro, foi 3,9 e não saiu bem, tá? Não saiu de lista e não conseguiu segurar. Esses downstage fora de Milão, quando a gente faz... o que eu considerei ali foi, por exemplo, assim, o paciente tem 2 nódulos de 3 centímetros, um nódulo de 4 e um de 3 centímetros. Pô, ele está fora de Milão, né? Então, você ataca o de nódulo de 3 centímetros muitas vezes com o PEI, ataca o de 4 centímetros depois com o TACE. Então, assim, a gente não vai a mais do que... até 3,3 centímetros a gente tem segurança para ir. Eu diria, daria para tentar até 3,5, extrapolando, assim, né? Lembrando que, realmente, o PEI ele é bom mesmo até 2 centímetros, pode ser até curativo, e talvez 10% dos pacientes... O europeu usa o PEI, o mesmo a Itália, né, que sempre já tem ablação por radiofrequência, pelo que eu sei, no sistema de saúde deles, eles usam o PEI para tumores que são perto de vasos, por exemplo, que a ablação é difícil,
Então, eles ainda usam excepcionalmente o PEI para Barcelona, acredito que sim. Então, o limite do PEI, 3,3 centímetros na nossa amostra, talvez 3,5, vamos botar assim, dê para pensar. Que mais que o senhor perguntou? Qual o tempo em lista do seu estado, do O CHC? tempo em lista, o tempo médio de lista nosso era 8 meses, mas talvez dê para falar que a maioria desses estudos, desses nossos pacientes foi isso, que a pandemia veio em 2020, o estudo interrompe até metade de 2020, mais ou menos. Então, 8 meses, mais ou menos. Concordo plenamente, o paciente com tipo sanguíneo mais raro, a gente ser mais conservador, porque a tendência é transplantar mais rápido. Concordo também, paciente com 2 centímetros, 2,2 centímetros, um tumor único, dê para esperar. Né? A gente tem muito receio porque o SUS, né, a gente também não se dá conta no Brasil que a gente acho que nós temos o maior sistema de transplante público do mundo e nós temos o terceiro maior sistema de transplante, até onde eu sei, atrás dos Estados Unidos e China, ou a gente tem o segundo maior sistema público, se considerar a China pública, não sei, eu acho que não é público, não sei, a China é sempre difícil a gente saber, né? A gente considerar isso. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente transplanta muita gente pobre, né? O cara mora longe, mora a 5 horas do nosso centro. No Rio Grande do Sul, nós temos 3 centros que transplantam. 2 que são em Porto Alegre, que é perto do litoral, no meio do caminho entre Santa Catarina e Uruguai, vou botar assim, e perto do litoral. A gente tem toda aquela metade, é como São Paulo, é perto do litoral, mas não é bem no litoral. A gente tem toda aquela metade oeste do Rio Grande do Sul, que os caras moram 5, 6 horas do centro. E é difícil eles voltarem. A gente tem receio, não tem dinheiro para passagem, não tem... Então, a gente prefere atacar o tumor mais cedo do que arriscar que esses caras não voltem, né, ou que não consigam voltar. Né? Então, essa seria a coisa. Então, 8 meses era o tempo de esperar. Acho que está mais de 1 ano agora, nosso tempo médio, tá? Eu não calculei. Não sei se tem mais perguntas que o senhor fez. Gostaria de fazer. Se eu respondi tudo. Vou ver se o Wilton gostaria de fazer algum comentário a respeito da aula do Márcio. Não, é uma dúvida simples, Márcio. Quando vocês vão, por exemplo, escolher essa terapia que vocês vão fazer, vocês levam em conta, por exemplo, o nível de vascularização do tumor, principalmente para TASSE, por exemplo? Sim. Se o tumor é muito hipervascularizado? Sim, a gente tem 2 radiologistas intervencionistas no hospital. Poderíamos ter mais, porque nós somos um centro que faz em torno de 40 transplantes hepáticos por ano, às vezes mais, né? Entre infantis e adultos, né? Então a gente precisa, né? Todos nós precisamos do transplante hepático em outras áreas, né? Então, a gente deixa muito a critério deles, o Leandro Scafaro e o Maurício Farenzeno. Eles estudam muito isso aí e a gente tem maior facilidade de agendar o PEI também. Anestesia, muitas vezes, local, né? Eventualmente, nódulo pequeno, sem sedação, acredito que sim, eu não faço, mas... Então, a gente sempre tenta, se possível, atacar com o PEI, né? Quando é um nódulo até 3 ponto poucos centímetros. E levamos em conta a vascularização, né? Também, porque se tiver uma vascularização muito abundante, o risco a gente vai mais para o lado do TACE, até porque dá para ocluir os vasos com maior primazia, né? Isso seria acho que eu respondi a pergunta. Só eu queria fazer uma pergunta ao Rodrigo, também o Wellington. Em São Paulo, no HC, vocês continuam usando PEI para pequenos tumores ou vocês usam com ponte em alguma situação para o transplante? Acho que não mais, viu? Foi usado no passado, mas talvez, felizmente, eu acho que a gente tem agora um pouco mais de disponibilidade. Fazemos mais TACE e alguns casos de ablação. O que a gente não tem ainda, que já está disponível nos hospitais privados aí de maneira mais no dia a dia, é ablação com micro-ondas, né? E aqui a gente no hospital ainda só tem ablação com radiofrequência. Não, desculpa. Eu acho que já tem até ablação com micro-ondas no Hospital das Clínicas mesmo. O Rodrigo pode me corrigir, é verdade. Já tem também ablação, que favorece, né, em alguns casos, porque a gente consegue até nódulos um pouquinho maiores ou mais próximos de estruturas vasculares fazer a ablação com micro-ondas, que parece que tem melhor resultado nesses casos. Então, eu acho que deve ficar cada vez mais disponível. Eu espero que esteja disponível também em outros estados pelo SUS também, a ablação e a quimioembolização. Agora, realmente, a radioembolização é muito cara e a gente não tem disponível
no sistema SUS, né? Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Eu acho que já está chegando realmente a ablação por micro-ondas e o ITRO, eu acho que a gente, né, que eu tenho conhecimento, eu acho que tem alguma coisa fazendo, né, no ICESP, mas eu não tenho certeza disso. Agora, de qualquer maneira, vale parabenizar a iniciativa do Márcio, né, porque, de fato, a gente tem que lidar com a nossa realidade. Então, utilizar a alcoolização, como ele mostrou, tem ainda o seu valor, já que você não tem outras possibilidades e quando você vai tentar uma publicação internacional nesse sentido, ela é bem aceita porque eles sabem que vem de um país que tem as suas limitações em serviços públicos, né? Então, isso é valorizável, mas, de fato, se a gente tem a possibilidade de radioablação, a gente não faz mais a alcoolização como fazia no passado, tendo a radioablação disponível. Tem uma questão do Dr. Márcio Dias, ele coloca aqui para a mesa de uma maneira geral, na nossa discussão que estava sobre o comportamento biológico, que vou ler a pergunta dele, a grande dúvida será a evolução de casos biologicamente desfavoráveis e que, pela atual legislação, não conseguiremos identificá-los em grande parte nos locais ou nas regiões em que a gente tem pouco tempo entre o momento do downstaging e o transplante, né? Então, ele tem uma sugestão que ele acha que a gente poderia implantar aí um período mínimo entre esse downstage e o momento do transplante. Se o pessoal da mesa concorda com essa questão, e se tem alguma sugestão. Então, o que ele sugere é pensar num período de padronização para todo mundo, porque já que a gente tem diferentes valores de MELD em diferentes regiões, período mínimo aí de espera para a gente avaliar a biologia tumoral. Ok. Isso aí eu acho que extremamente válido, até porque isso está dentro dos critérios de São Francisco, que dá um stage, num período de observação de 3 meses, né? O problema, assim, a gente tem que pensar o seguinte, do ponto de vista você tem que estar na lei. O seu paciente tem direito a fazer com downstage. Então, se ele tem direito pelo NRSIST, né, por isso tem que ter uma portaria. Na portaria não tem esse tempo de observação. Eu concordo plenamente com o Márcio Dias em relação ao que deveria ter esse tempo. E na reunião da Camateca Nacional, eu votei a favor do tempo, mas foi voto vencido, para ter esse tempo de 90 dias, pelo menos, de observação, para que você pudesse observar a biologia tumoral, né? E outro aspecto também que a gente tem que pensar, assim, que o método de imagem no Brasil, quando você faz downstage, ele vale por 4 meses, né? Então, você não precisa repetir esse exame de imagem antes de 4 meses. Enquanto que você transplantar dentro do critério de Milão, pelo normalmente, né, sem downstage, o exame de imagem vale 6 meses. E de uma forma ou de outra, você não fica repetindo exames de imagem muito, assim, para você não prejudicar o paciente também. Você não vai ter, por exemplo, a lei só que você tem que fazer a cada 4 meses, você vai fazer a cada 2? Você não vai, né? Mas todos os serviços seguem a legislação. Então, é por isso que eu concordo plenamente com o Márcio, que esse período de pelo menos 3 meses seria muito útil. No nosso serviço aqui, dependendo do grupo sanguíneo, a gente consegue, grupo O, consegue transplantar com menos de 3 meses, 2 meses. Grupo A, que é por lá, mas geralmente chega a MEL de 24, é muito rápido, né? Já grupo B e AB é muito mais rápido, porque são poucos pacientes na fila. Mas eu concordo, Márcio, com esse período de observação, principalmente utilizando o MRESIST, né? Principalmente utilizando o MRESIST, não utilizando o RESIST como anteriormente. Vocês querem fazer alguma colocação em relação a isso? Eu acho que, na verdade, o Dr. Huygens tem razão, eu acho que tem que ser uma regra votada e uma portaria de todo o sistema, porque se não for, não tem como. Aí não tem como aplicar, porque aí nós não podemos exigir isso do paciente, né? Mas a gente deveria ter, ou de agora em diante, discutir para colocar, né? Como eu falei anteriormente, isso é muito útil, muito interessante e sou favorável a isso, mas em São Paulo isso naturalmente acontece, né? O Wellington sabe disso, assim, muito improvável que o paciente pontuado, não é impossível, mas é muito improvável que o paciente pontuado em 3 meses está transplantado
situação especial, a não sei que seja uma situação de um paciente um tipo sanguíneo B ou AB que apareceu um doador, né? Tirando essa condição do A e do O, muito improvável que em 3 meses o paciente está transplantado com melhor de 20, né? Mas, de fato, nos outros estados, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, porque o comportamento biológico, cada vez mais, é um fator de prognóstico importante. E aí também a importância, né, Rodrigo, de incorporar alfa-fetoproteína mais, né? Eu acho que para o downstage, menor que 1.000, eu acho que é muito alto. É tanto que tem um trabalho, uma meta-análise interessantíssima, né? Ele separou em 3 grupos, né, no downstage. Meta-análise entre 500 e 1.000, tá? Entre 500 e 100, menor que 100. São totalmente diferentes os resultados. Quando é acima de 500, o resultado, a sobrevida livre de doença é muito menor quando você consegue baixar o alfa-feto para menor que 500. Então, acho que, no downstage, devia baixar o nível de alfa-feto, não 1.500. Se a gente quiser afinar isso, a gente pode fazer como os franceses estão fazendo, né? Deixar os pacientes com pior prognóstico, com menos pontuados do que os demais, para entender melhor o comportamento biológico, né? Isso eles estão utilizando o alfa-feto no critério e estão deixando os pacientes de comportamento biológico menos favorável, com menos pontuação do que os demais. Isso é interessante. Queria até colocar um ponto aqui que talvez fosse interessante, para um futuro ainda incerto, mas isso já tem sido muito discutido. Mas ver essas diferenças biológicas, e a gente usa um marcador que é interessante, que é o alfa-feto, mas talvez não seja totalmente perfeito. A gente fica vendo muito alguns trabalhos de deep learning, e mesmo inteligência artificial, com segmentação desses nódulos, né? Para ver se tem alguma coisa que a gente está perdendo, que a imagem vê e o computador pode ver, em termos de agressividade, e a gente está perdendo por métodos mais simples, por exemplo, só usando LIRADS ou mRECIST. A gente tem isso muito em nódulos pulmonares, né? E seria super interessante, já tem alguns trabalhos sobre isso, né? Tentar caracterizar, que o computador caracterize aquele nódulo que tem um prognóstico pior, analisando melhor uma ressonância, uma tomografia do nódulo, para ver se esse nódulo realmente vai conseguir vai ter o benefício de ter o downstage, ou se ele é tão agressivo que não vai ter como. Tem muita coisa sendo colocada, mas talvez seja um futuro não tão distante assim, pelo menos do ponto de vista de pesquisa clínica dentro das universidades aí. Mas é só uma interessante. ponderação. Não, é interessante o que você está falando, mas tem várias publicações que mostram a captação do PET como um fator prognóstico para o CHC e associação, às vezes, do valor do SUV ou a captação do PET com o outro marcador, ou o PIVICA2 ou o alfa-feto, com aumento ainda maior da sensibilidade. Então, eu acho que, na verdade, nossa discussão aqui em termos do CHC e as nossas regras poderiam ser um pouquinho mais dinâmica. É muito difícil de ter alguma mudança, né? Então, talvez a gente poderia ter um método aí de discutir e aprimorar com mais facilidade. A gente fica meio parado muitos anos. Mas eu queria só fazer uma pergunta aqui, se todo mundo concorda. Eu acho que a gente precisa acabar com o critério de Barcelona. Só CHCC, sem biópsia, LIRADS 5, ponto final. Porque se você tem um LIRADS 4, se 25% a 27% não é carcinoma hepatocelular, como é que você vai adotar o LIRADS 4 como método diagnóstico? O restante faz biópsia, que talvez seja o quê, Delton? 10% dos casos somente. E a biópsia é acessível. Vocês não concordam, não? Nós devíamos se basear... Eu queria perguntar primeiro ao radiologista, o Hilton. Somente SHC, sem biópsia, LIRADS 5. Hilton. Se a gente está querendo selecionar melhor os pacientes dentro de uma coisa que é limitada, que é o órgão para transplante, talvez o melhor seja ser mais específico mesmo, ter um valor preditivo positivo maior. Eu realmente... Tem uma outra questão ainda. Tem uma outra questão ainda que é interessante, porque eu acho, por exemplo, tem pacientes que extrapolam o critério de Milão, que tem uma biologia muito favorável e que está fora, e a gente aceita no Milão Brasil outros que são desfavoráveis. E, por exemplo, um paciente que tem um tumor de 6 centímetros, às vezes, com alfa-feto baixa, pode ser muito melhor do que um caso multinodular. E o paciente que tem 6 centímetros, ele não tem culpa que nós pusemos essa regra.
Então, eu acho que isso aí nós temos que refletir, porque eles não têm culpa que nós pusemos essa regra. Ed, mas esses centímetros, hoje, com o M-Resisting, quase 100% dos casos conseguem fazer downstaging. É verdade. Esse de 6 Isso centímetros. é verdade. 6 centímetros não tem como conseguir. Principalmente se tiver um comportamento biológico bom, né? Que a gente sabe também que os pacientes que conseguem fazer downstaging é porque tem um comportamento biológico mais favorável. Eu vi que o Márcio Dias colocou aqui concordando com o Lirad 5, totalmente com o Lirad 5. E você, eu quero ver vocês também, você, Ed. Concordo. Eu acho que o caso que não for, vai ter muito mais precisão no resultado. O caso que não for Lirad 5, é possível fazer a biópsia, né? Eu concordo. Eu não quero estender, mas uma coisa muito interessante é a participação do Wilton nesse momento, porque assim, o Lirad 4, ele pode dizer melhor que eu, mas tem Lirad 4 e tem outros Lirad 4, porque o Lirad 4 abrange outras condições, onde pode ser que tenha o tumor que não tem lavagem, mas tem aumento de tamanho, talvez esse não precisa de biópsia. Outros Lirad 4, que ficam numa outra condição, esses talvez precisem. Eu acho que a gente pode afinar esse instrumento da biópsia numa consideração, utilizando a ferramenta do Lirad. Não sei o que você acha, Wilton. Não, eu concordo. Acho que... Vou voltar até aqui que o doutor Huygens falou primeiro. Assim, primeiro, talvez, o ideal seja a gente afinar que o radiologista está falando a mesma coisa para todo mundo e todo mundo usar o Lirad. Queria até ver se você recebe muito laudo certinho com o Lirad. E segundo, concordo totalmente, Rodrigo. Acho que tem muita coisa no Lirad ainda que talvez a gente pode aprender e selecionar melhor. O próprio grupo de Barcelona, principalmente a Carmen Ayuso e o Bruix, que são os principais ali da radiologia e da patologia, eles têm várias críticas ao Lirad. Então, eu acho que é um documento em andamento e acho que provavelmente vai ter algumas mudanças dentro de alguns anos para tentar estratificar melhor esses nódulos aí, talvez do Lirad 4. A mama foi assim. A mama começou com o Lirad 1, 2, 3 e 4, depois ela foi progredindo para subtipos de Lirad. Pode ser que seja de um jeito, pode ser que seja de outro, mas eu concordo com você. Talvez, nesse momento agora, talvez o Lirad 5, mas no futuro próximo, talvez a gente possa escolher melhor o que seja os Lirads 4 piores e melhores. Bom, pessoal, véspera de feriado, acho que agora está na hora da gente finalizar o webinar. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos que participaram também aí como ouvintes, e enviando os chats. Eu acho que é assim que a gente começa as nossas discussões e levamos em frente através das nossas sociedades, né, da BTO, para tentar melhorar ainda mais o transplante, a alocação de órgãos e todas as regras que aí fazem parte do nosso dia a dia e podem aí melhorar também a evolução dos nossos pacientes. Então, uma boa noite, um ótimo feriado para todos. Agradeço a participação e vamos programando aí para os próximos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado também.